Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos ler em João, capítulo 11. Obrigado. Deus abençoe. João, capítulo 11 e alguns versos a seguir. Muito bom estarmos na casa do Senhor e é uma honra ter assumido esse convite que o pastor nos fez para estarmos aqui, para levarmos a palavra de Deus, crendo, Deus, que o Senhor estará falando com cada um de nós poderosamente. Se você veio preparado para ouvir a palavra do Senhor, tenho certeza que o Senhor falará com cada um de nós, através da sua palavra. Livro de João, capítulo 11, verso 1. Que achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido ao Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Glória a Deus. Poder sentar, irmãos? Dando glórias e aleluias ao Senhor. Aleluia. Continuando as mensagens que o pastor João Marquete tem trazido, vamos colocar o tema para esta mensagem, que é chaves bíblicas para uma vida plena. Chaves bíblicas para uma vida plena. Este é o tema da mensagem. E aqui na mensagem de Lázaro, nós encontramos um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo João, aonde João ele escreveu este evangelho de Jesus Cristo, segundo João. E segundo alguns historiadores, escritores, dizem que ele escreveu 80 anos após Cristo, descer, ou 50 anos descer, que foi o período que Jerusalém ainda não ia ser destruído, já estava sendo destruído. E eu fiz algumas anotações aqui, breve, para passar para os irmãos. E o livro de João, ele nos impressiona porque ele é um catadão bem resumido da trajetória de Jesus Cristo. Tanto é que se você ler em João capítulo 20, verso 31, você vai ver que está escrito assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Em outros trechos, logo no finalzinho de João, você vai encontrar João declarando que se fosse escrito todos os milagres que Jesus Cristo tinha feito aqui na terra, não caberia em nenhum livro. Lógico que é uma hipérbole, é um exagero que João estava dizendo,
mas estava dizendo para representar o que Jesus Cristo fez aqui na terra. E quando nós lemos, e nós estamos no desafio bíblico, terminando praticamente o livro de João, e a sua memória está bem fresca quanto a isso, nós vemos que aqui em João nós encontramos 7 milagres de Jesus, entre os quais o último milagre de Jesus Cristo que João escreve, está escrito em João capítulo 11. Mas o primeiro milagre de Jesus nós encontramos no capítulo 2 de João, onde diz que a água foi transformada em vinho. Esse é o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, que João relata. O segundo milagre está escrito no capítulo 4 de João, onde ele fala sobre o filho de um oficial de um rei que foi curado à distância. Terceiro milagre que encontramos no livro de João, encontramos no capítulo 5, que diz sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. E no capítulo 6 nós encontramos o quarto milagre e o quinto milagre que João escreve. No capítulo 6 nós encontramos o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E no próprio capítulo 6 encontramos também o milagre de Jesus Cristo andando sobre as águas. O sexto milagre encontramos no capítulo 9, que ele fala sobre a cura de um cego de nascença. E o sétimo milagre é o que nós acabamos de ler, que é a ressurreição de Lázaro. João estava querendo exemplificar de uma maneira tão simples quem é Jesus Cristo. Quem é este que ele estava apregoando, que ele estava escrevendo, que ele estava conhecendo. E de uma maneira enfática, nós encontramos vários textos bíblicos aqui em João, onde revela que Jesus Cristo é alguma coisa. Logo no capítulo 2, nós encontramos que Jesus é o pão da vida. Também no capítulo 6, verso 35, ele declara bem claramente para o povo, dizendo que é o pão da vida. No capítulo 8, verso 12 de João, ele declara: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, verso 7 de João, ele declara: eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10, verso 11 a 14, ele declara: eu sou o bom pastor. No capítulo 11, verso 25, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, verso 6, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, verso 1 a 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira. São 7 eu sou, exemplificando o que João diz dizer que Jesus Cristo verdadeiramente é. E também pegando exemplo do que o Senhor disse a Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Moisés interroga Jesus no versículo 13, e se o povo perguntar o teu nome, Senhor, o que eu vou responder? E logo no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 14, o Senhor responde: olha, diga para o povo que eu sou o que sou. E diga, o eu sou será enviado a vós. Para quê? Para libertar o povo de Israel do Egito. Então ali começa a revelação bíblica sobre o nome de Jesus Cristo, eu sou. Só que uma coisa que nós devemos notar aqui é que entre os 7 milagres de Jesus que João escreveu, ele queria revelar algo sobre a natureza de Jesus Cristo, sobre os seus atributos. Tanto é que se nós vermos o milagre da água e vinho, Jesus Cristo mostra a capacidade de mudar a realidade. Muitas vezes a realidade que nós estamos vivendo é uma realidade sofrida, de lamentos e choro, mas o Senhor consegue mudar esta realidade através
deste milagre da água e do vinho. Outra coisa que ele começa a mostrar ao povo é que, no segundo milagre, que é a cura distante de um filho de um oficial de um rei, e a cura de um paralítico no tanque de Betesda, e a cura de um cego de nascença, ele estava dizendo: olha, eu tenho um poder sobre o efeito do pecado, para que livre o povo deste pecado. Ou seja, ele estava declarando que muitas das vezes a doença, ela vem por causa do pecado. O que está escrito em Romanos capítulo 6, verso 23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Toda vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos pagando o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Cada vez que pecamos, aproximamos a morte de nós mesmos. E aqui nós vemos Lázaro tendo uma doença. Isso exemplifica algo que traz uma lição salutar para nós, em que Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus, mas mesmo assim, Jesus Cristo não privava eles de sofrer as intempéries da vida. Talvez eles pensassem: eu sou amigo de Jesus, nada me atinge. É isso que a teologia da prosperidade prega por aí, né? Se o irmão e a irmã estiverem em pecado, ou se tiver uma doença, é porque está em pecado. Existem religiões que você entra, e se você entrar doente, eles dizem que é porque você está em pecado, você pecou. Mas a Bíblia nos ensina aqui, você que tem uma caneta para anotar, pode anotar, 4 tipos de doenças que manifestam no corpo humano, no homem, no ser humano. Primeiro, existem doenças que levam para a glória de Deus, para ser manifestada, que foi no caso de Lázaro aqui. Existem doenças que são apenas naturais, ela existe porque vivemos neste mundo caído, então são inevitáveis. Vocês lembram que quando Adão e Eva pecou, Adão ficou reservado o quê? Viver do próprio suor do seu rosto. E a mulher o quê? Até dores de parto quando tem filhos. Talvez antes, no jardim do Éden, ela poderia ter filho e não ter dor nenhuma. Mas depois houve esse pesar por causa do mundo caído. Terceiro tipo, que leva-nos a ter doenças. Porque doenças são também disciplinas de Deus contra o seu próprio povo. Nós encontramos isso em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 a 30, onde a Bíblia fala: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, doença de forma disciplinar, doenças naturais e doenças para a glória de Deus. E a última doença que nós poderemos ter é as doenças que são julgamentos divinos. Atos capítulo 12, verso 23. E no mesmo instante feriu um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido de bicho e expirou. Isso que aconteceu com o rei Herodes. Porque não deu glória a Deus, ele foi ferido, comido de bicho e morreu. Aqui nós vemos, logo no versículo 1, que estava então enfermo um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Este Lázaro aqui nós não podemos confundir com a parábola do rico e do Lázaro. Porque na parábola do rico e do Lázaro, Jesus Cristo ele deixa explícito que Lázaro naquela localidade, naquela circunstância, era um mendigo, era um homem necessitado. Este Lázaro aqui é diferente. Tanto é que se você entrar e ler a Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 38, lá você vai ver que Jesus Cristo,
estava passeando e de repente resolveu parar em uma casa. Na casa de quem? De Marta. E chegando na casa de Marta, diz Lucas capítulo 10, verso 38, Marta começou a fazer os seus afazeres e Maria, porém, ficou assentada, ouvindo o mestre a ensinar. Jesus Cristo não estava sozinho, ele estava com 12 discípulos. Ele levou esses 12 com ele para a casa de Marta, porque sabia que lá tinha mantimento. E chegou sem avisar. E quando ele chegou lá, saciou, banqueteou, ele e os 12 discípulos. Então, naquela época, naquela cidade que o povo passava, tanto é que a palavra Betânia, ela significa em algumas traduções, povos pobres ou tribo pobres. Naquele momento, a família de Lázaro, a família de Marta e Maria, era uma família privilegiada. E aqui nós encontramos 4 chaves bíblicas para uma vida plena. Primeira chave bíblica, nós lemos aqui, logo no capítulo 11, verso 6, aonde diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus Cristo, ele estava na Bereia, até porque, se ele saísse da Bereia, ele poderia ser apedrejado, e não tinha chegado o tempo da morte de Jesus. Se você ler o capítulo 10 de João, nos versículos seguintes, você vai encontrar ali alguns textos bíblicos que diz que as pessoas, no verso 39 do capítulo 10, procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Todos queriam prender a Jesus Cristo porque a sua fama se espalhava, de uma forma que os líderes religiosos, os sacerdotes, estavam incomodados e disseram: se nós não segurarmos Jesus agora, ninguém mais segura. Mas Jesus Cristo conseguiu escapar e foi para Bereia. De Bereia até Betânia, onde ficava a casa de Lázaro, era 40 quilômetros. Então Marta mandou um mensageiro para Jesus, dizendo: olha, o seu amigo Lázaro está doente e é uma doença para a morte. Só para esse mensageiro chegar até Jesus, durou 1 dia de caminhada. E de repente nós encontramos nos textos bíblicos que Jesus Cristo, ouvindo isso, ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E mesmo assim, no verso 6 ele disse que ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aqui eu aprendo a primeira chave bíblica para uma vida plena, que é a hora de Deus agir. Ou seja, primeira chave bíblica: Deus é o Senhor do tempo. Se nós encontramos a palavra tempo no Novo Testamento, que foi escrito em grego, nós vamos encontrar 2 palavras em grego, que é kairos e que é cronos. A palavra cronos é uma palavra que traduzindo para o linguajar português, é uma palavra cronológica, que marca o tempo, que nós sabemos o tempo presente, passado e futuro, que nós sabemos que hoje, agora, nesse exato momento, é 8h40. Então nós vemos o tempo cronos, mas existe o kairos. E que tempo é esse? Traduzindo a palavra kairos, significa tempo de Deus, ou seja, não existe passado, nem presente, nem futuro. É o que está escrito na Bíblia: Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se nós encontramos Eclesiastes no capítulo 3, nós vamos ler
que há tempo para todas as coisas e propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar. Há tempo de se alegrar e há tempo de entristecer. É um tempo determinado para todas as coisas, mas Deus aqui sabia o tempo determinado da sua vida na terra. Tanto é que ele não se apressou, porque se ele apressasse, poderia abreviar o tempo dele aqui na terra. Ele sabia o perigo que ele estava correndo em Jerusalém e no meio daquele povo. A qualquer momento poderia prender. Tanto é que deste milagre de Lázaro até a sua crucificação foram apenas 10 dias. E aqui nós encontramos Deus revelando que é o Senhor do tempo. Se você ler lá em 1 Pedro, você vai encontrar Deus dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sabe o que é engraçado? É que quando alguns irmãos eles ficam iracundos, revoltados com o que está acontecendo, ele chega para nós e diz assim: olha, eu estou orando a Deus e eu determinei 10 dias para Deus resolver o meu problema. Se não resolver em 10 dias, eu abandono tudo. Uma pessoa dessa não sabe, não conhece um pouco da palavra de Deus. Porque se for 10 dias, e se ele for orar para Deus, e esses 10 dias entrar no tempo de Deus, pode ser 10.000 anos. Já que um tempo para Deus, um dia é 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Então uma pessoa ela pode ficar perplexa, porque o tempo pode durar ainda mais, se for no tempo de Deus. Mas aqui diz que esse período que o mensageiro foi entregar a mensagem, um dia, mais 2 dias que Jesus Cristo ficou lá, e mais um dia que ele deslocou de Bereia até Betânia, só aí formou 4 dias. E por que 4 dias? Existe um segredo. Segundo a tradição judaica, não protestante, mas a judaica, ela diz que um espírito, quando uma pessoa morre, um espírito fica sondando ou fica andando em volta da pessoa durante 3 dias. É a tradição judaica, irmãos, não é nada de Bíblia, tá? Um espírito fica andando, perambulando durante 3 dias. E no 4º dia vem o véu da morte e ele some, né? A Bíblia fala: o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. É isso que Salomão deixou escrito. E naquela tradição judaica, se Jesus Cristo chegasse depois do 3º dia, no 4º dia, já era, acabou. Tanto é que a Bíblia fala que não foi a primeira ressurreição que Jesus Cristo fez, era a 3ª ressurreição. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou outra pessoa, e agora ele está ressuscitando quem? A Lázaro. Só que porém diferente. Porque as outras pessoas que ele ressuscitou foi de repente, mas a Lázaro demorou 4 dias. E aqui nós encontramos a chave para uma vida plena, é que nós temos que esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A segunda chave bíblica que nós encontramos aqui é que Deus vê diferente de você. A perspectiva de Deus é diferente da perspectiva humana. No versículo 11 nós lemos assim, do capítulo 11 de João: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. No ponto de vista dos discípulos, Lázaro só dormia. Porque Jesus Cristo disse: olha, Lázaro dorme. Mas no ponto de vista de Jesus Cristo, com certeza Lázaro estava morto.
Porém, para o Senhor, Lázaro dormia. Mas os discípulos não conseguiam entender o que o Senhor estava dizendo. E aqui no texto bíblico nós encontramos o quê? Que no versículo 15 e 16 ele fala assim: e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Aqui nós encontramos que a visão que Deus tem sobre o seu problema é totalmente diferente da visão que você tem sobre o seu problema. A visão que Deus tinha sobre o problema de Marta e Maria, que ela queria urgência, era totalmente diferente da visão de Deus. Tanto é que, se nós encontrarmos alguns textos bíblicos, nós vamos ver que Israel, ele olha para a terra prometida e o que eles vê? Gigantes. Deus olha para a terra prometida e diz: não, essa terra mana leite e mel. Vemos também Samuel olhando para Davi e diz: esse é um menino. Golias olhando para Davi e chamando Davi de pulga, porque ele fala assim: será que vocês estão me considerando como um cachorro? Mas Deus olha para Davi e fala: não, ele é rei. Olha a visão de Deus, totalmente diferente da visão humana. Os humanos olhavam para a cruz, para o madeiro, e diz apenas uma cruz. Deus olhava para a cruz e já dizia: eu vejo aí a libertação do povo para ficar livre do pecado através do derramamento do meu sangue. Então existia um significado maior na perspectiva de Deus. E o que Deus está vendo na sua vida é totalmente diferente do que você está vendo. Talvez você está vendo algo que não tenha esperança. Deus está vendo algo que é esperança. Porque para o crente, até na morte existe esperança. É isso que está escrito em Provérbios. Terceira chave bíblica, para nós corrermos um pouco. A estranha alegria de Jesus. Nós lemos aqui o texto bíblico em João capítulo 11, verso 15. Em algumas traduções, a minha tradução é folgo, que é a tradução corrigida, mas a outra tradução atualizada, o NVI, ele fala assim, no verso 15 de João capítulo 11: por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Todo mundo sabia que Jesus Cristo iria morrer um dia, porque ele já tinha avisado aos discípulos. Faltavam 10 dias para a sua crucificação. Todos os chefes da sinagoga queriam matar Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo, ele falou: olha, eu me alegro, por amor de vocês, de eu não estivesse lá. Porque se Jesus Cristo estivesse lá com Lázaro, ele nem ia morrer. O Senhor iria curar antes dele morrer. Mas ele esperou o tempo, alegremente, porque ele sabia que ali traria a última lição para os discípulos, que era o fortalecimento da fé. Ou seja, se Lázaro, que está há 4 dias morto, reviveu, imagine se eu morrer, ao 3º dia eu irei ressuscitar. A miúdo ele queria dizer isso. A quarta chave bíblica está no versículo 17, que diz: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aqui nós encontramos que a quarta chave bíblica para uma vida plena é a chegada de Jesus em nossas vidas. Sem Jesus Cristo, andávamos em trevas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, que todos pecaram, verso 23, e destituídos estão da glória de Deus. Havia uma necessidade de nós se arrependermos e crermos em Jesus e termos a salvação. João 3,16 diz
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existia a necessidade de crer nele. E Jesus Cristo, ele trouxe a luz para que todos possam crer. Mas para isso ele precisou chegar. Tanto é que Efésios capítulo 2, verso 8 diz que pela graça somos salvos. Não por graça, mas pela graça. Quem é essa graça? É Jesus Cristo. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem do homem para que o homem se glorie. Então a chegada de Jesus é uma das chaves maravilhosas. E aqui nós encontramos o quê? Do versículo 21 ao versículo 28, um papo teológico profundo entre Marta e Deus. Só que observe bem, Marta e Maria tinham personalidades diferentes. Enquanto Maria era uma pessoa pacífica, Marta era uma pessoa agitada, elétrica. Nós encontramos em Lucas capítulo 10 o quê? Marta na cozinha, preparando o alimento para aqueles 12 apóstolos e Jesus. Maria, porém, ficou assentada, aprendendo de Jesus. Marta se incomodou, foi até Jesus e disse: Senhor, por que o Senhor não manda Maria me ajudar aqui na cozinha? E Jesus Cristo falou: calma, Marta. Maria escolheu a melhor parte de aprender comigo a palavra. Muitas das vezes o que nós fazemos? Nós queremos fazer os afazeres, mas não queremos sentar para aprender a palavra. E perdemos pétalas preciosas da palavra, porque podemos até aprender de longe, podemos até aprender alguns trechos, mas não conseguimos aprender detalhadamente a palavra. E Maria aprendia detalhadamente a palavra. Aqui no texto nós encontramos o quê? Quando soube que Jesus Cristo estava chegando na cidade de Betânia, Marta levantou, foi correndo atrás de Jesus, olhou na cara de Jesus e é a única mulher que repreende Jesus 2 vezes. Ela era corajosa. Tanto é que não fala assim, a casa de Lázaro, não, fala a casa de Marta. Mas na tradução judaica, mulher não tinha muito hierarquia, muita liderança, não. Mas mesmo assim, era a casa de Marta. Em vez de dizer falar a casa de Lázaro. E ela chegou, repreendeu Jesus em Lucas capítulo 10. Senhor, por que o Senhor não manda essa Maria vir ajudar eu? E aqui, em João capítulo 11, ela repreendeu o Senhor dizendo, olha, no versículo 21, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a coragem dessa mulher. Só que ela sabia o que Jesus Cristo era. Porque ela fala assim no verso 22, mas também agora sei, que tudo quando pedires a Deus, Deus lhe concederá. Ela sabia que Deus ia conceder tudo o que pedisse, porque Jesus Cristo era o próprio Deus. E Jesus falou, olha, seu irmão há de ressuscitar. Ela falou, eu sei que há de ressuscitar, no dia do arrebatamento, no dia daqui para frente, no dia do juízo. Mas Jesus Cristo falou, não, você não está entendendo. Começou a entrar numa aula de teologia entre Marta e Jesus, porque Marta conhecia a palavra. E no finalzinho Jesus Cristo falou, olha, vamos parar desse papo aqui, chama Maria, porque eu quero vê-la. Por que Jesus Cristo fez isso? Em Lucas capítulo 10, Jesus Cristo entrou na casa de Lázaro, sem permissão nenhuma, com os 12 discípulos. Em João capítulo 11, João escreve que Jesus nem foi na casa de Marta. Ele ficou fora da aldeia e pediu para Marta chamar Maria. Por quê? Porque na primeira condição de Lucas capítulo 10, Jesus Cristo foi como um amigo. Na segunda condição, em João capítulo 11, Jesus Cristo vai como Deus. Como amigo há um tratamento de filhos, como Deus há um tratamento ágape. O nível aumenta, o milagre aumenta. Nós somos amigos de Deus, mas também sabemos que Deus, Ele faz milagre. Existe um relacionamento íntimo entre Marta, Maria, Lázaro e Jesus. Mas Ele sabia dividir o momento que Jesus Cristo tornasse Deus, porque Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus. E no momento que Jesus Cristo era amigo, ensinador, sabia dividir. E aqui nós encontramos Maria indo ao encontro de Jesus. No versículo 32, tendo, pois, Maria chegado aonde estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parecia que
Marta tinha falado isso para Maria, e falou assim, ó, Maria, fala isso aí, ó. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria falou isso aí. Mas olha a diferença. Enquanto Marta chegava para Jesus, olho a olho, cara a cara, tede a tede, Maria chegava a Jesus de joelhos. Olha o segredo aí. Muitas vezes, eu via meu pai orando por mim, e eu falava, pai, por que o senhor ora tanto por mim? E meu pai respondia, porque eu estou orando para o seu futuro. Ou seja, a oração, na verdade, existe uma diferença, porque não é um tratado de emergência. Eu só vou orar porque eu estou doente agora. Não. A oração, na verdade, o que ele é? Ele é uma essência de depósito. Tanto é que se você lê em Salmos, a oração sobe como um incenso suave no vaso do Senhor. Então há diferença nisso aí. E continuando aqui, nós vemos aqui no versículo 25, Jesus Cristo dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Existe morte física, morte espiritual, morte eterna. Morte espiritual, ainda tem chance. As pessoas estão mortas espiritualmente, e Jesus Cristo pode reviver elas. Morte física, morre uma só vez, depois disso vem o juízo. Hebreus 9, 27. Morte eterna, acabou-se. Se nós estamos mortos espiritualmente, é necessário que nós venhamos reviver. E Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E a última chave para a vida plena é saber que Jesus é a ressurreição e a vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Glória a Deus. Amassubicante ao Luminenhai. Para orarmos. Existe um versículo bíblico aqui, o versículo 35, que é o menor versículo da Bíblia, que diz Jesus Cristo chorou. E muitas pessoas não sabem o significado de Jesus chorou. Chorou por quem? Por Lázaro? Não. Chorou por Maria? Não. Chorou por Marta? Não. Ele chorou por toda a humanidade, por mim e por você. Porque ele sabia que daqui a 10 dias ele ia ser crucificado. E no capítulo 12, Maria, ela pega um unguento. E esse unguento, ele tinha nardo puro. E no meio desse unguento de nardo puro, que de alto preço, ela foi lá e quebrou, porque os vasos que guardavam esses ungüentos de nardo puro, segundo a tradição judaica, eles eram selados. O único jeito para você tirar este perfume era quebrar. E ela quebrou, molhou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Judas não entendeu isso, Judas Iscariotes, e disse, porque mulher, tu não vende isso e dá o dinheiro aos pobres? É 300 denários. Sabe o que é 300 denários? É 300 dias trabalhando. Era esse o valor do unguento que Maria jogou e quebrou aos pés de Jesus. 300 denários, 300 dias trabalhando. E Jesus Cristo falou, Judas, deixa essa mulher fazer o que ela está fazendo, porque ela está me preparando para o dia da minha morte. E ela seria lembrada por isso. Por isso nós lemos no capítulo 11, sobre Maria, aquela que ungiu os pés de Jesus. E no capítulo 12, fala sobre esse texto. Nós precisamos, neste momento, saber que o Senhor está do nosso lado. E assim como Ele fez milagre com Lázaro, Ele também faz milagre em nossas vidas. Senhor Deus, Pai eterno de glória, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Queremos render-lhe graça, aleluias e glorificações. Queremos dar graças a Ti, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Pelo Teu amor e pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, ó Pai. No qual tem nos preparado a cada dia a estarmos mais perto de Ti, Jesus. Sabemos, ó Deus, que o dia do arrebatamento está muito próximo. Se o Senhor vir arrebatar agora, Senhor, nos leva-nos, ó Pai, ao Seu encontro para participar das bodas do Cordeiro.
E que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, guarda cada um que está aqui, Senhor. Ao pastor João Marquete e a sua família que não pôde vir hoje. A todos os obreiros que estão neste púlpito, as suas esposas, tome nas tuas mãos, guarda, abençoa, ó Pai. Abençoa a todos que estão aqui, Senhor Deus, também ouvindo a tua mensagem, aqueles que vão ouvir e estão ouvindo via YouTube, via Facebook. Tome nas tuas mãos, visita esta família, ó Pai. Faz um milagre, opera, Senhor, curas e maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha repreender todo espírito maligno, todo espírito tempestuoso, e venha trazer calmaria para essas famílias. Assim, Senhor Deus, quero agradecer, ó Deus, por este culto, por esta palavra, que o Senhor venha falar com cada dia mais com cada um, ó Pai, e que em nome de Jesus Cristo, venha fazer morada em cada um de nós. Assim, Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, ó Pai, nos compromissos que tenho esse fim de semana, na escola dominical de manhã na Vila Coloral, e à noite, Senhor Deus, no culto de varões lá no Jardim Monteiro. Que o Senhor venha estar conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, através da tua palavra, preparando-se cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, assim pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aplaudir o nome do Senhor Jesus.